Então, nós vamos buscar a fonte original da codificação espírita cristã, que foi, naturalmente, como todos vocês sabem, começada com um trabalho hercúleo, com um trabalho sacrificial do professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, que todos nós conhecemos como Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804, no dia 3 de outubro, e falecido em 31 de março de 1869, na cidade de Paris. Ele conheceu os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos dos copos, das batidas, ainda no ano de 1854, portanto, ele já tinha 50 anos de idade, meio século de idade, quando tomou ciência dos fenômenos que tomaram conta da Europa e dos Estados Unidos da América do Norte, e até mesmo do Brasil, na segunda metade do século XIX. A princípio, por ser uma personalidade de ciência, um pesquisador nato, ele recusou qualquer contato com o tipo de fenômeno físico que estava presente nas rodas parisienses, dizendo que ele não tinha nenhum sentido científico para ser observado. Mas, diante da insistência de amigos respeitáveis que ele havia no seu círculo de relações mais próximas, amigos esses dos quais ele se prezava com essa amizade profunda, ele então acabou acedendo a um convite e acabou participando da primeira reunião. E quando viu o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez e dos efeitos inteligentes que decorreram das perguntas e das respostas dadas pela mesa, ele se assombrou e passou a pesquisar o fenômeno com afinco, a partir de 1854. E não demorou muito, mais ou menos 3 anos, ele já tinha o seu primeiro livro para editar, que foi o primeiro livro básico da doutrina dos espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, que é o livro O Livro dos Espíritos. É a primeira obra espírita que vai mostrar a filosofia espírita. Depois se seguiram outros livros básicos. Nós dissemos que o Livro dos Espíritos vem em primeiro lugar, que é a filosofia espírita. O segundo livro vai apresentar a ciência espírita, que é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. O terceiro livro, que vai mostrar a religião espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Ainda se seguiram O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e, mais tarde, o último de seus livros básicos, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, lançado no dia 6 de janeiro de 1868, portanto, um ano e pouco antes da morte de Allan Kardec em Paris. Além desses 5 livros básicos, ele teve uma produção bastante grande de pequenos livretos e também a produção da Revista Espírita, que ele fundou,
E se nós considerarmos todos esses pequenos livretos, como, por exemplo, um livreto que se chama exatamente o título de nossa live de hoje, O que é o Espiritismo? Outro livreto, O Caráter da Revelação Espírita. E assim sucessivamente, um que é muito importante, que se chama, que já é um livro mesmo, que são os relatos das suas viagens doutrinárias pela França, pelo interior da França e também da Bélgica, que se chama A Viagem Espírita de 1862. E se nós considerarmos cada ano da Revista Espírita, na época em que ela era dirigida diretamente por Allan Kardec, portanto, fazendo dos 12 fascículos mensais um livro, nós vamos ter um total de 33 livros que Allan Kardec publicou num espaço de 15 anos, entre 1854, quando ele começou a pesquisar o fenômeno da mediunidade, e 1869, o ano que ele partiu para a vida maior. Portanto, a gente vê aí que foi um trabalho hercúleo, sacrificial. Ele teve que abandonar a própria atividade profissional de professor. Ele dirigia colégios, dava aulas, escrevia livros de química, de matemática, de francês. Ele teve que abandonar tudo isso para se dedicar totalmente à codificação espírita, uma vez que também ele fundara em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita fundado no mundo, e deixou também a porta aberta à fundação da primeira livraria espírita, que, na realidade, somente foi fundada no dia do seu enterro em Paris, no dia 2 de abril de 1869, uma vez que, quando ele começou a passar mal, no dia 31 de março, antes de desencarnar, ele pediu à sua esposa, Dona Amélie Boudet, que, como a inauguração da Livraria Espírita estava programada para o dia 2 de abril, que mesmo se fosse o caso dele desencarnar, que ela prosseguisse na inauguração da Livraria Espírita, como de fato ela prosseguiu, mesmo estando em luto, em profunda dor de ver o marido baixar à sepultura no cemitério de Montmartre, em Paris. Então, nós aí percorremos o cenário do século XIX, no qual Allan Kardec trabalhou. Claro que ele não trabalhou sozinho. Junto a ele, diversos amigos, a começar da própria esposa, Dona Amélie Boudet, que foi um arrimo para ele, inclusive em termos financeiros, porque ela era de uma família mais abastada, e ele, ao deixar de trabalhar, deixou de ter renda própria, e foi com os recursos da herança da esposa que ele acabou de completar a sua obra, publicando estes livros todos que fazem hoje a coleção do que nós chamamos de a codificação da doutrina dos espíritos ou a codificação do espiritismo. Depois que ele partiu, nós temos ainda o livro Obras Póstumas, que foi relacionado aos seus sucessores, que se utilizaram de documentos e artigos que o próprio Allan Kardec havia escrito quando ainda na carne.